Olá, aluno e aluna, tudo bem? A partir deste momento eu peço a sua atenção para que você comece a acompanhar esta videoaula de formação geral básica, especificamente do seu componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. E esta videoaula tem um objeto de conhecimento bastante interessante. Não que as outras videoaulas não tivessem, digamos assim, objetos de conhecimento interessantes. Mas nessa videoaula nós vamos aprender a respeito da ciência e a respeito da tecnologia. Você sabe o que é ciência? Você sabe o que é tecnologia? Você utiliza essas palavras ciência e tecnologia como sinônimos? Enfim, você vai aprender tudo isso a partir de agora. E vamos começar com uma imagem. Prestem bem atenção na imagem, vocês estão percebendo, tem robô, tem lâmpada, tem rádio, tem foguete, tem meio de transporte, né, o avião, uma charrete, enfim. O que é que essa imagem ela acaba ilustrando a todos nós? As criações que o homem ele desenvolveu ao longo das últimas décadas. É um avanço tecnológico. O meio de transporte, por exemplo, ele é uma condição que ele foi sendo aprimorada ao longo do tempo. Distâncias, elas foram encurtadas, né, graças ao desenvolvimento dos meios de transporte. É claro que o que você verificou na imagem ilustra tudo, ilustra todo o progresso social, todo o avanço desenvolvido pelo homem vivendo em sociedade? É claro que não. Há outras invenções, há outras tecnologias. Nós sabemos que a ciência, ela sempre está avançando e isso eu vou estar destacando ao longo dessa videoaula para vocês. Então, em tela, nós temos aí dois questionamentos. O que é ciência e o que é tecnologia? E aí do lado vocês podem observar um cientista, né? Tem óculos, tem lupa, existem substâncias, né? Existe aí o microscópio, enfim, existem vários objetos. E ao lado nós temos os dois conceitos. Ciência busca sistemática por compreender fenômenos naturais e sociais por meio da observação e da experimentação. Vamos explorar um pouco esse conceito? Nós sabemos que há várias explicações científicas, né? Então, a ciência, nas mais diversas áreas, ela nos traz informações científicas detalhadas a respeito de um determinado assunto, a respeito de um determinado objeto, como nós colocamos nas ciências sociais. O que é um objeto, professor? Ah, esse passador aqui de slide, ele é um objeto? Sim. Mas eu não falo do objeto enquanto algo que eu possa estar manuseando. Eu falo de objeto no sentido que tudo pode ser investigado, tudo pode ser compreendido cientificamente. Sejam fenômenos naturais e até mesmo os fenômenos sociais. Por exemplo, o desemprego, ele pode ser um objeto de estudo. Então, eu vou estudar esse fenômeno social, eu vou investigá-lo, eu vou entender, eu vou compreender quais são, por exemplo, as causas do desemprego no Brasil. E eu vou chegar a determinadas informações, né? Eu vou ter explicações a respeito do que ocorre no nosso país. E tudo isso porque, voltando aqui, vamos visualizar rapidinho que eu quero destacar duas palavras. Por meio da observação e da experimentação. A ciência, ela se resguarda. Qualquer informação científica é uma informação preciosa. Não é o achismo, não é o seu senso comum. Todas as pessoas têm a capacidade de produzir ideias. As nossas opiniões são o reflexo de tudo isso. Só que quando eu formulo a minha opinião, eu estou baseado nas minhas vivências,
eu estou baseado nas minhas experiências particulares. Né? Então, quando eu emito uma opinião, as nossas opiniões, elas têm essa particularidade, elas são superficiais, porque elas explicam apenas aquilo que eu quero observar. Prestou bem atenção? Consequentemente, eu tenho um olhar tendencioso. E nem sempre aquele assunto, aquela situação, aquele fenômeno que eu estou opinando, prestem bem atenção, opinando, eu estou realmente explicando a verdadeira realidade das coisas. Eu estou apresentando uma explicação parcial. Por isso que toda opinião, ela é tendenciosa, porque eu tenho as minhas opiniões, a exemplo de cada pessoa que tem a sua opinião. Então, isso é tendencioso. E, na maioria das vezes, não compatível com a realidade social. É diferente de uma explicação científica. A explicação científica, ela tem uma validade universal. Por isso que ela é mais eficiente do que uma opinião. Aquilo que é explicado cientificamente aqui no Brasil é a mesma explicação científica que vai ocorrer em qualquer país do mundo. Se eu estou lá no laboratório testando substâncias para chegar, digamos assim, a uma medicação para um tratamento de uma determinada doença, pronto, isso tem a sua universalidade. Porque se eu chegar no resultado final, que é aquele medicamento ele vai ter a mesma dimensão, claro, levando em consideração como eu posso colocar, a reação de cada um dos organismos, tendo em vista que os organismos eles não reagem da mesma forma, da mesma maneira, mas aquela medicação ela vai ter uma certa eficiência. A ciência, ela pode ser modificada, as teorias científicas, o resultado dos estudos que hoje podem ser feitos, claro que sim. Ciência é produção de conhecimento. Consequentemente, é evolutivo, não é algo estático. Se hoje eu tenho uma verdade científica, lá na frente essa verdade científica ela pode ser derrubada, porque ela pode ser substituída por uma outra explicação cada vez mais eficiente. Vamos retornar para a nossa projeção para aprender agora o que é tecnologia. Então visualizem, tecnologia é a aplicação prática do conhecimento científico para resolver problemas e melhorar a vida humana. Então, prestem bem atenção. Ciência e tecnologia, apesar de serem duas coisas distintas, mas elas estão intimamente associadas. Ou seja, determinadas praticidades, determinadas facilidades que atualmente existem, que nós chamamos de tecnologias e que utilizamos especificamente através de alguns equipamentos tecnológicos, não são possíveis se não existe um estudo científico para isso. Então, em tela, agora vocês podem visualizar uma imagem, né, que mostra, né, uma digitação, uma imagem bem tecnológica, e aqui nós estamos tratando a respeito dos avanços recentes no que diz respeito à ciência e à tecnologia. Primeiro, nós temos uma revolução digital, a computação, a internet, Big Data e, mais recente, as inteligências artificiais. Ou seja, todos esses dispositivos, todos esses recursos, melhor colocando, eles simplesmente modificaram de forma substancial as nossas rotinas. Você tem, por exemplo, a tecnologia, o acesso à internet na palma da sua mão quando você utiliza, digamos assim, o seu smartphone e a utilização, aliás, a internet ativada nele. A partir dali você já acessa sites, você acessa os aplicativos que inclusive nos possibilitam acesso a uma série de serviços, trazendo muita praticidade para a nossa vida. E as inteligências artificiais, né? Através das suas respectivas plataformas, que são boas fontes de pesquisa.
claro, ainda exigindo de você a responsabilidade de verificação daquelas informações que estão sendo apresentadas. Mas, sendo bem utilizadas, elas acabam otimizando o nosso tempo no que diz respeito à realização das nossas tarefas. Retomando a projeção, nós ainda temos biotecnologia e genética, ou seja, a questão da edição gênica, vacinas de RNA, né, porque essas questões elas também acabam contemplando a área da saúde, né? Então, quando tratamos de ciência e tecnologia, é algo que contempla vários segmentos de estudo, várias áreas de conhecimento. Continuando, transição energética também é um outro bom exemplo, através das fontes renováveis e a questão das tecnologias verdes, como, por exemplo, é o caso da energia eólica, né? Ou seja, aquela questão, né, de você produzir a energia, mas de uma maneira limpa, sem degradar tanto os recursos naturais. E mais um exemplo, a exploração espacial e tecnologias quânticas, que acabam possibilitando novos horizontes de conhecimento para o indivíduo. Então, como eu mencionei agora há pouco, a questão tecnológica, a questão científica, ela não é estática, tem as suas explicações, mas como está vinculada ao processo de conhecimento, e o conhecimento, ele é evolutivo. Mas, diante de tudo isso, nós também precisamos trazer algumas indagações. Então, existem desafios éticos e sociais. Nós temos aí a balança da justiça. De um lado, mostra um ser humano, mas de um outro lado, mostra um ser humano também tecnológico. Nós temos a questão da desigualdade digital, acesso desigual à tecnologia entre países e grupos sociais. Ou seja, a questão realmente da exclusão digital. Será que todas as pessoas elas estão incluídas digitalmente? Será que todas as pessoas elas têm acesso às inteligências artificiais, aos aplicativos que estão lá instalados no seu smartphone? Será que todas as pessoas elas têm em suas casas a internet? Por exemplo, a época da pandemia no Brasil, isso ficou muito evidente. O quanto que algumas pessoas elas são excluídas ainda por uma questão de desigualdade. Porque nós sabemos que ter acesso a essas tecnologias acaba exigindo do indivíduo um certo poder aquisitivo para que ele possa consumir. Então nós temos milhares de pessoas que estão incluídas digitalmente, que conseguem fazer uso porque possuem acesso a esses recursos, mas em contrapartida ainda há uma parcela expressiva da sociedade que está à margem de tudo isso que eu estou colocando para vocês. Um outro desafio, né, a ser superado: privacidade e dados pessoais. Existem riscos na era da informação. Você pode prestar atenção que muitas dessas plataformas, muitos desses recursos tecnológicos, eles acabam exigindo cadastro nosso. E nesse cadastro, os dados pessoais, eles acabam sendo informados como o nome completo, a questão do endereço, um número de um documento que você possui. Na maioria das vezes é solicitado o número do CPF, mas também há casos e possibilidades em que você precisa, digamos assim, informar também o número do seu RG e até mesmo, digamos assim, encaminhar em formato digital um desses documentos para que ocorra, digamos assim, a aprovação do seu acesso em uma determinada plataforma. Então, informações pessoais, elas acabam sendo disponibilizadas na rede.
E muitas das vezes, alguns sites, algumas plataformas, eles podem ser hackeados. E, infelizmente, os crimes virtuais, eles também podem ocorrer por conta disso. Porque justamente o hacker, ele se oportuniza da disponibilização das suas informações pessoais, gerando, digamos assim, todo um desconforto e uma série de problemas para você poder resolver. Vamos lá? Automação e desemprego tecnológico. Substituição de funções humanas por máquinas. Isso ocorre desde a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, ela já foi caracterizada por isso, o surgimento da máquina e, consequentemente, a substituição do trabalho humano pelo trabalho justamente dessas máquinas. E hoje isso não é diferente. Nós estamos em uma videoaula em que nós estamos tratando também a respeito das tecnologias. E essas tecnologias, à medida em que elas vão se aprimorando cada vez mais, elas vão sim substituindo o trabalho humano, gerando justamente o desemprego. E por fim, nós temos aqui ainda como desafio a questão de ética científica, responsabilidade no uso de tecnologias como inteligência artificial, biogenética e vigilância. Hoje, com a ascensão das inteligências artificiais, você pode observar que algumas dessas inteligências, ou boa parte delas, e há inteligências artificiais específicas para a produção de imagem, sejam elas fotos e vídeos. Quantas pessoas já foram vítimas no nosso país no sentido de terem as suas imagens absolutamente deturpadas, né? Ou a criação de imagem, né, em que a minha imagem ela é reproduzida e isso é utilizado, por exemplo, para me difamar, atingir a minha honra. Então já existem casos nesse sentido. Então é uma questão ética, é uma questão de comportamento, é a questão de você saber utilizar todos esses recursos para o bem, para o benefício da sociedade e não para causar prejuízos à sociedade ou algum tipo de desconforto a uma pessoa específica. Mas vamos avançando nas informações. Vocês podem visualizar uma imagem. Temos aí a energia eólica, que agora há pouco eu mencionava a todos vocês. E aí nós temos ciência, tecnologia e sustentabilidade. O meio ambiente, como sempre, sendo uma preocupação. Desenvolvimento sustentável exige inovação responsável. Tecnologias limpas e verdes. Energia solar, reciclagem, biotecnologia ambiental. O papel da ciência na prevenção de desastres, combate a pandemias e mudanças climáticas. Importância da educação científica para formar cidadãos críticos e conscientes, ou seja, são algumas ações, são algumas iniciativas que toda essa produção científica e ainda as tecnologias, elas podem ser utilizadas de uma maneira benéfica para a vida em sociedade. E diante dessas considerações, vamos para a nossa atividade. Eu tenho uma questão objetiva que você vai acompanhar com bastante atenção a leitura e eu espero que em casa, de onde você estiver assistindo essa videoaula, que você consiga identificar a alternativa correta. Vamos lá? A relação entre ciência e tecnologia é fundamental para o desenvolvimento humano, mas também impõe desafios éticos e sociais. Considerando essa perspectiva, assinale, no caso você vai identificar qual é a alternativa correta. Letra A. A tecnologia é sempre fruto direto da ciência. Portanto, toda inovação tecnológica depende exclusivamente de descobertas científicas. Letra B. A ciência se limita a compreender fenômenos naturais e sociais, sem nenhuma relação com a aplicação prática do conhecimento. Letra C. O avanço tecnológico
traz benefícios imediatos para toda a sociedade, sem gerar impactos éticos, sociais ou ambientais. Letra D. Ciência e tecnologia se complementam e seu uso responsável exige considerar aspectos éticos, sociais e ambientais. E letra E. A educação científica não interfere na forma como a sociedade utiliza as tecnologias disponíveis. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Está expressa na letra D. Ciência e tecnologia se complementam e seu uso responsável exige considerar aspectos éticos, sociais e ambientais. Ou seja, o aprendizado, como a forma eu coloquei agora há pouco, eu tenho ciência sendo produzida, então eu tenho conhecimento produzido. Eu tenho tecnologias que são elaboradas para facilitar, para otimizar o nosso tempo, para otimizar a nossa vida. Mas isso exige compromisso ético, social e ambiental. Ou seja, simplesmente eu não posso utilizar todos esses recursos, conhecimento e tecnologia, para gerar prejuízos, repetindo um pouco a fala feita agora há pouco, para a sociedade. Eu não posso utilizar esses recursos, esse conhecimento, para gerar prejuízos para determinados objetivos. Ou seja, se o meu comportamento ele é orientado por isso, eu sou um promotor daquilo que é mal feito, eu sou um promotor daquilo que gera prejuízo, que é letal, digamos assim, para a vida em sociedade. Então, bastante atenção no que diz respeito às nossas condutas. E para finalizar, você aprendeu que a ciência e a tecnologia moldam o presente e projetam o futuro da humanidade. Seus avanços devem ser guiados por valores éticos, justiça social e sustentabilidade. E o conhecimento científico, ele é patrimônio coletivo e seu uso consciente define o mundo que construiremos. E eu agradeço o fato de você ter acompanhado esta videoaula e não deixe de acessar a nossa plataforma. Recorra aos outros vídeos, fortaleça o seu aprendizado acompanhando essas videoaulas. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.